Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dando continuidade aí ao nosso estudo da física, dessa vez nós vamos para a nossa terceira aula e vamos falar sobre as unidades de medida que serão muito utilizadas durante o estudo da física. Então é o seguinte, uma das unidades muito utilizadas na física será a ideia do comprimento. Então o comprimento no sistema internacional, que é um sistema internacional de medidas, ele vai ser dado em metro. Então, para determinar a distância percorrida por um móvel, a distância entre uma cidade e outra, então, será o metro, representado pela letra M. Uma outra unidade também muito utilizada é quando se refere à massa de um corpo, que vai ser dada em quilograma. Por exemplo, a massa de 2 quilogramas, uma bola de 400 gramas ou 0,4 gramas. E com relação ao tempo, lembrando que o tempo no sistema internacional de medidas que a gente vai trabalhar, vai ser os segundos. Temos a hora, o minuto e o segundo. Mas no caso da física, se utiliza essas unidades, o metro, quilograma e o segundo. Lembrando que essas unidades elas fazem parte do Sistema Internacional de Medidas, também conhecido como MKS. Existem também outras unidades, como por exemplo a corrente elétrica, quando se refere à eletricidade, que é dada em ampere, representada pela letra A. Temos a tensão ou tensão elétrica, que é dada em voltagem. Por exemplo, a voltagem que se utiliza na tomada da sua casa é em torno de 220 volt. Então, essa palavra volt, a letra V, está se referindo à tensão elétrica ou voltagem elétrica. Quando se refere à temperatura, lembramos que existem as temperaturas em Celsius, em graus Celsius, mas o sistema internacional ele trabalha a temperatura em Kelvin, representado pela letra K. Com relação à quantidade de matéria, nós temos o mol, né? Lá na química, o professor trabalha muito com essa ideia do mol. Então, o mol representa uma unidade, uma quantidade de matéria. Vamos ver com relação à questão do metro. Então, o metro é muito utilizado para medidas de espaço, comprimento, distância. Um metro tem em torno de, no caso, tem 100 centímetros. Então, está aí a representação. Um metro é o equivalente a 100 centímetros. 1 quilômetro, lembrando que 1 quilômetro é o correspondente a 1000 metros. Então está aí uma representação de uma escala, uma trena, muito utilizada por pessoal da construção civil. E aqui nós temos o metro padrão. Se você for a uma loja de tecido, você vai encontrar muito o pessoal utilizando esse metro padrão. Com relação ao quilograma, cuja representação é kg, de quilograma. Então, a massa de um corpo é dada em quilograma, kg. Então, nós temos aí um objeto que representa a massa correspondente a 1 quilograma, muito utilizada nas famosas balanças. Então, 1 quilograma é o correspondente a 1000 gramas. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz tem o correspondente a 1000 gramas. Lembrando que 1 tonelada é o correspondente a 1000 quilogramas. A representação é 1 tom de tonelada, é igual a 1000 quilogramas. Com relação às balanças, nós temos essas balanças que são mecânica, bem mecânica mesmo. Essas digitais, que são muito utilizadas nas farmácias. Temos essas digitais também, que são utilizadas em comércios, principalmente o pessoal que trabalha com frutíferas, né? Com frutas e verduras. E temos essas outra balança muito utilizada também nas residências, para verificar a massa corporal de uma pessoa. Lembrando que existe um aparelho muito utilizado pelos agentes de saúde, quando vão utilizar para verificar a massa corporal de uma criança, eles utilizam um aparelho chamado dinamômetro. Só que a indicação que é utilizada nesse dinamômetro, ela é dada em quilograma. Então o pessoal coloca a criancinha dentro dessa sacolinha aí e acaba verificando
a massa dessa criança. Inclusive, uma das coisas que as pessoas acabam cometendo um equívoco é dizer o seguinte: vamos verificar o peso desta criança. Na verdade, não é a verificação do peso, é a verificação da massa corporal. Mais à frente vocês vão entender que existe uma diferença entre massa e peso, né? Só adiantando que o peso é um tipo de força. Então está aí o exemplo, o protótipo de um aparelho, o exemplo de um aparelho. Ele é constituído por uma mola interna, onde ela sofre uma distensão quando um objeto é colocado nessa ponta embaixo. Com relação ao tempo, nós temos o segundo, cuja representação é o S. No Sistema Internacional, o tempo é dado em segundos, representado pela letra S. E lembrando também que 1 hora é o correspondente a 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 1 hora vai ter 3.600 segundos. Basta fazer uma regra de 3. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora que tem 60 minutos, basta multiplicar 60 por 60, que vai dar 3.600 segundos. Então, nós temos aí a representação de um relógio, onde nós podemos verificar em vermelho o ponteiro dos segundos, esse ponteiro maior, o ponteiro dos minutos, e esse menor, o ponteiro das horas. Então, todo este círculo corresponde a 60 segundos, e a cada volta que esse ponteiro dá, que corresponde a 1 minuto, então esse outro ponteiro aqui, ele muda de posição, né? Então, a cada uma volta deste menor, esse aqui vai dar uma volta correspondente a 1 minuto. Então, nós temos aí exemplos também de relógios digitais, né? Que são muito mais fáceis de se visualizar a hora, de entender também a hora. Tem muita gente que, por incrível que pareça, ainda não consegue distinguir ou identificar a hora nesse tipo de relógio analógico, chamado relógio analógico. Com relação a algumas unidades que são derivadas de metro, quilograma e segundo, nós temos, por exemplo, a velocidade, que é dada em metro por segundo, m/s, correspondente a m/s, que é metro por segundo. Nós temos também o quilômetro por hora, que é uma outra unidade também para a velocidade. E, por exemplo, nós temos aí a representação de um velocímetro de um veículo, onde temos 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Nesse caso, quando um automóvel está se movimentando, esse ponteiro ele vai indicar, por exemplo, quando ele chegar em 60, significa dizer que a velocidade deste automóvel é de 60 km por hora, né? Por exemplo, se estiver andando a 80 km por hora, então vai estar indicando aqui 80 km por hora. É interessante falar para vocês também que nós podemos transformar uma unidade de quilômetro por hora para metros por segundo. No caso, metros por segundo é a unidade correspondente ao Sistema Internacional, e para isso basta dividir por 3,6, né? Basta dividir por 3,6. Um exemplo aí, ó. Se eu tenho a unidade metros por segundo e eu quero transformar em quilômetro por hora, basta eu multiplicar por 3,6. Se eu tenho a unidade quilômetro por hora, por exemplo, aqui 80 km por hora, para transformar em metros por segundo, basta dividir o 80 por 3,6. Então, eu vou ter o correspondente em metros por segundo. Outras unidades não usuais são a polegada, né? A polegada, cuja representação é um inch. Tem uma outra representação também, que é e uma espécie de aspas, né? E 1 polegada é o correspondente a 2,54 centímetros. Lembrando que 1 polegada, se você considerar o seu dedo, 1 polegada, é mais ou menos essa distância, né? 2,54. Por isso o termo polegada. Um pé é o equivalente a 12
polegadas. Então, se você multiplicar 12 vezes esse número aqui, vai dar aproximadamente 30,48 centímetros. E uma jarda corresponde a 3 pés, no caso 3F, lembrando que aqui eu coloquei um foot em inglês é pé, né? Então 3F é o correspondente a 91,44 centímetros. Então, nós temos aí a representação, lembrando que essas unidades de medida, no caso a polegada, o pé e a jarda, fazia referência às medidas de um rei, no caso um rei chamado Eduardo I, o rei da Inglaterra durante o século XVI. Sua origem está ligada à medição utilizando o próprio polegar, consistindo na largura entre a base da unha e a ponta do dedo. A média do polegar de um humano adulto corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, a jarda é o correspondente a essa distância do meu dedão até a ponta do nariz, né? No caso aí, deste rei. A polegada e o pé era o correspondente ao tamanho do pé desse rei, né? Então já foi considerado aí o rei Eduardo I da Inglaterra. Um exemplo, se você tem, por exemplo, um celular de 5,5 polegadas e uma TV, por exemplo, de 43 polegadas, como é que a gente vai saber qual, em centímetros, o correspondente? Lembrando que quando se trata de polegada, por exemplo, um celular de 5,5 polegadas, a distância ela é dada pela distância ou pela medida da diagonal deste celular. Da mesma forma, por exemplo, uma TV, nós temos essa diagonal aqui. Se levarmos em consideração essa TV, então essa diagonal aqui até este ponto aqui corresponde à polegada desta TV, né? A polegada dessa TV. Lembrando que se você tem uma polegada, é o correspondente a 2,5 ou 2,54 centímetros. Então, se você quiser saber o tamanho ou a dimensão da polegada dessa TV, basta multiplicar, por exemplo, 43 vezes 2,54. Então, você vai ter o valor desta diagonal. Algumas unidades rurais muito utilizadas pelo pessoal que trabalha com roça por exemplo, uma légua, né? A distância, eu vou citar aqui o interior, a distância entre Coelho Neto e a Santa Maria, por exemplo, alguns adotavam em torno de 5 léguas, né? Então, se você multiplicar 5 vezes 6.600, vai dar mais de 32, 34, mais de 30 quilômetros, né? 30 quilômetros. Então, uma légua tem 6.600 metros, ou 6,6 quilômetros. Uma braça é o correspondente a 2,2 metros. Inclusive, o pessoal, quando vão brocar uma roça, eles utilizam essa medida. Uma linha de roça tem aproximadamente 25 braças, é assim que o povo comenta, né? 25 por 25, ou seja, seria um quadrado perfeito de 25 por 25. Na verdade, quando se fala de braços, se você considerar os dois braços abertos dessa forma, você vai ter aproximadamente esse valor de 2,2. No caso, na medida da roça, eles utilizavam uma espécie de vareta correspondente a aproximadamente 2 braças, que seria 4,4 metros. Então, se você multiplicar 25 vezes 4 metros, daria 100 metros. Então, se você levar em consideração uma distância, uma roça de 100 por 100, então você teria um hectare. O pessoal utiliza muito esse termo, 1 hectare
de roça, né? Ou uma linha de roça. Quando se trata de 3.000 braças, nós temos o valor de uma légua, né? 3.000 braças é o correspondente a uma légua. Então, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Então, até a próxima aí. Então, uma boa sorte aí para vocês nas atividades.